queridos! Bem-vindo à nossa aula 8. Estamos quase acabando a nossa maratona de aulas. Vou sentir falta, que foi uma delícia gravar essas aulas. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre como controlar o ego. Bom, para começar, o ego é o principal inimigo do médium, tá? Na verdade, é o principal inimigo das pessoas em geral, mas especialmente do médium. Pelo seguinte... quando o médium é levado pelo ego, ele esquece que ele é apenas um instrumento, que quem está fazendo tudo na casa são os espíritos, não o médium, né? Quando alguém é curado de alguma coisa, quando alguém consegue melhorar, ou quando alguém vem elogiar o trabalho, ele está elogiando a equipe astral. A gente é só instrumento. E tem muita gente que fala isso da boca para fora, né? Eu sou só um instrumento. Mas lá dentro tá, ela melhorou por minha causa, né? Então essa parte é super importante, não só em relação a isso, como em relação também a gênio, tá? Tem muita gente que tem aquele gênio do cão e que acha que vai pro centro, vai sair causando confusão, ofendendo as pessoas, e todo mundo tem que aguentar ele, porque afinal ele é trabalhador, né? Então todo mundo ali é bonzinho, né? E tem que aguentar tudo que a criatura faz. Só que não, né? Não é essa a ideia. Então, em primeiro lugar, você não sabe tudo, tá? Nem você, nem eu, nem ninguém. Nem os três que estão aqui atrás sabiam tudo. Então, não é o objetivo a gente chegar, principalmente doutrinadores, não é o objetivo você chegar num atendimento para o atendido ou para os espíritos com aquela pose, né, de superior, de eu estou citando a página 945 do livro tal para você, porque eu sei muito, porque eu sou aquele cara, né, poderoso. Não. Para que tá feio, tá? Não é essa a ideia. Pelo contrário, às vezes você vai aprender mais no centro, varrendo a sala, que é o que você precisa, né, para vestir a sandália da humildade, né, do que sair citando coisas. Inclusive, quem vem nessa vida muito inteligente tem muito mais trabalho para lidar com essa parte do ego do que um morador de rua, né? Então, foque em lidar com o seu ego. Uma coisa importante. Uma coisa é você dar uma sugestão construtiva, uma crítica construtiva, você oferecer a sua ajuda, tanto para o dirigente quanto para os colegas. E outra coisa é você achar que você pode sair fazendo o que você quer lá dentro, né? Por quê? Porque toda regra tem um motivo para existir. Quando o dirigente criou a casa, ele criou uma série de regras que podem estar no estatuto ou podem ser informais, mas essas regras foram criadas de acordo com a experiência dele, do que é necessário para aquele trabalho e do que funciona ou não naquele grupo. Então, às vezes, quem chega de fora realmente chega com uma boa intenção, né, de olhar a coisa e, mas por que aquilo é assim? Por que isso é assado e tal? E quando isso é numa boa, muitas boas ideias podem nascer aí, né? Mas tem gente que não, tem gente que acha que chegou para trabalhar e o resto que se adapte a ele, né? O resto que engula ele e ele vai fazer o que ele bem entender lá dentro. E não é assim, né? E aí cabe ao dirigente cortar, né? E aos colegas também. Bom, vou dar alguns exemplos de situações que eu vivenciei, tanto com colegas quanto com a minha equipe. Primeira experiência que eu lembrei para falar nesse assunto é o seguinte: quando você está atendendo alguém, e especialmente quando você vai dar um feedback para alguém, você tem que lembrar que cada pessoa é um universo. Você tem que lembrar que você tem que falar as coisas de uma forma não invasiva e de uma forma que aquela pessoa vai te ouvir, né? Não adianta você sair, né, falando a real para a pessoa, né, se ela não está pronta para ouvir, se ela nem te perguntou aquilo, né? Eu lembro de um caso específico, porque na casinha a gente trabalhava na apometria clássica, né? Médium doutrinador, médium de apoio, e depois dava a devolutiva para a pessoa. E teve uma pessoa que foi pedir ajuda porque ela era protetora de animais e ela estava com um problema porque tinham pedido a casa que ela estava, né? O proprietário da casa tinha pedido
e ela tinha 40 animais na casa, né? E estava desesperada procurando outra casa, porque quem é protetor sabe que não é tão simples, né? Tem a questão da vizinhança, tem a questão do silêncio, papapá. Então ela tinha ido pedir ajuda para conseguir outro lugar, né? Para ver se tinha algo bloqueando para conseguir outro lugar para mudar com os bichinhos. Aí chega um cidadão, um colega que eu só olhei, aqui eu fui a única que respondi, mas todo mundo olhou assim, tipo, o que essa criatura tá falando? Ele foi dado evolutivo e virou: olha, a primeira coisa que você tem que fazer é se livrar dos animais. Aí a mulher já ficou brava, eu falei: não, calma, não foi isso que ele quis dizer, calma, vem cá, vamos conversar, né? Já dei uma contemporizada ali para limpar a coisa e corri para chamar a dirigente. Socorro, dona Letícia, ajuda aqui. Porque, né, a ideia não era abandonar os animais. E não teve dúvida, né? Fomos tratar a situação depois, que dona Letícia resolveu ali, contemporizou, e tinha uma vida passada que o colega tinha maltratado animais, né? E era a vida passada dele que estava falando ali na hora. Pois é. Então, justamente por isso, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala para atendido, porque atendido já tem aquela coisa que você fala A, ele entende B, e às vezes você fala X, ele entende C, né? Porque ele já está no processo dele, né? Muitos chegam em situações super densas, né? Muitos chegam com problemas graves, então já tem aquela oposição ali que está com ele, que quer que ele saia dali, então já tem que ter um cuidado com essa parte. Se a pessoa me solta uma dessa para uma protetora ainda por cima, né, é óbvio que a pessoa nunca mais vai voltar na casa, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Teve uma outra situação na casinha que isso foi muito, muito triste de assistir. A casinha tinha várias equipes, né? Cada dia tinha uma equipe, ainda é assim, né? E aí aconteceu que uma equipe específica, que era que eu fazia parte, inclusive, resolveu começar a estudar, né? Sentia que a coisa ali era meio rasa, intelectualmente era mesmo, porque a proposta da casinha sempre foi ser pronto-socorro, né? Hoje em dia eles estão numa pegada de curso, espero que as coisas tenham mudado por lá. Mas antigamente era aquela coisa de, atende aí, faz o que aplica a apometria e ponto, né? Então a gente começou a se reunir à tarde para estudar. E seu Sardinha totalmente apoiando, achando ótimo, achando que a gente tinha mais era que estudar mesmo. Ele adorava estudar, né? Então ele até se ofereceu para fazer parte. Aí a pessoa que estava de líder na situação falou que não precisava. E eles eram baianos, né? Então eles faziam almoços enormes para o pessoal que ia ficar para estudar, né? Virou uma coisa super gostosa. E o cidadão que tomou essa liderança para o grupo de estudos simplesmente convenceu todo mundo a abrir outra casa. Então o que ele fez? Ele roubou a equipe inteira e levou com ele. E foi anunciar para o seu Sardinha: então a gente está saindo porque a gente vai abrir uma casa e tchau. Só que ele roubou a equipe inteira, né? Eu fiquei, né? Eu e mais algumas pessoas ficamos. E seu Sardinha quase infartou naquele dia, né? Inclusive ele morreu de infarto, não por isso, mas aquele dia ele passou mal até, a gente quase teve que levar ele para o hospital. Porque imagina, você vai, treina uma equipe inteira, né? Tem um trabalhão treinando aquela equipe e de repente vem um e leva embora, né? Eu passei por isso também, né? E sei como é, mas no meu caso não foi a equipe inteira, né? E qual o aprendizado? O aprendizado é que essa pessoa tinha toda a liberdade de abrir outra casa, de discordar teoricamente, né, de pensar diferente e tal, mas ele não tinha a liberdade de roubar a equipe, né, ele tinha que ter ido atrás de uma equipe dele, né, então, o que foi isso? Foi ego, né, e com certeza esse ego serviu de instrumento para prejudicar o trabalho, né, porque depois o seu Sardinha teve que rebolar muito para conseguir outra equipe, treinar todo mundo e substituir aquele pessoal, né? Então, às vezes, você pensa que você está ali fazendo um super trabalho legal, né? Criando outro grupo, só que você tem que ver como você vai criar esse outro grupo, né? Você tem que ser ético nessa hora, tá? Então, mais um exemplo de ego. Bom, teve um exemplo de ego com uma atendida que eu tive que dar uma de seu Sardinha, né? Lá no Galu, quando a gente atendia presencial no Galu.
Quando a gente atendia presencial, a gente fazia o esquema de desdobramento múltiplo, então a gente trabalhava em 5, 6 duplas, todo mundo tratando o mesmo caso. Então tinha toda uma logística para fazer isso, né? A gente agendava umas 10 pessoas por vez, né, por reunião, e aí a gente atendia uma, as outras 9 ficavam esperando numa outra sala, e aí a gente ia chamando e ia liberando as pessoas, né? E aí teve uma pessoa, uma atendida, que quando acabou dela falou, ok, mas eu não moro em São Paulo, eu preciso que chamem um táxi para mim. Eu, não, querida, você estava lá na sala com as outras pessoas, você viu que o pessoal está esperando, né? Então eu te peço, né, na época não tinha, né, esses aplicativos todos que tem hoje em dia, né? Eu falei, te peço para você pegar na internet, né? Você já pegou o Wi-Fi, né? Já tem a senha. Peço para você pegar na internet, no telefone de algum ponto aqui perto, você liga, pede, mas a gente não pode parar o atendimento por isso. Ela começou a gritar, mas onde já se viu? Eu vim de outra cidade e estou sendo tratada dessa forma. Aí eu vi a situação, eu já puxei ela para outra sala e deixei o grupo tocar o resto, né? Eu falei, minha querida, eu acredito que você veio aqui para eu te falar isso. Você relatou para mim que você tem muito problema de relacionamento, né? Que você tem muito problema profissional, que as pessoas brigam com você. Você tá vendo a atitude que você tá tendo aqui com a gente? Né? A gente está te recebendo num domingo, de graça, para caridade, para te ajudar, e você está tratando a coisa como se todo mundo aqui fosse teu escravo, teu serviçal, né? Tivesse que te abanar. Né? Então, rever isso, porque se você está fazendo isso aqui, eu imagino que você faz no teu dia a dia. Não deu outra, né? Depois de um tempo, ela me mandou e-mail me agradecendo, tudo que eu, pelo atendimento e pelo que eu falei para ela, que isso deu um choque de realidade, que ela parou para pensar melhor, né, nas atitudes que ela tinha, as coisas começaram a mudar. Né? Então, às vezes, o nosso papel, o meu papel como dirigente, o nosso papel como colega é cortar essas situações de ego, né, de nariz em pé, de se achar superior. Teve uma outra situação no Tupi, que foi também aliás, a pessoa quando ela vem de fora, ela acha que ela é mais importante do que quem mora na cidade, né, por algum motivo. Mas essa pessoa era um casal e eles vieram ser atendidos e ela veio me chamar depois do atendimento. Olha, um absurdo, queria fazer uma reclamação, porque é um absurdo, porque imagina esse monte de criança nesse centro, onde já se viu, estava uma barulheira na hora do meu atendimento, eu não ouvi nada, e eu tô saindo daqui muito mais nervosa do que quando eu cheguei. Tá, aí como a gente transmitia para a equipe à distância, eu fui lá, peguei o filme pra gente ver o que foi falado, e óbvio que ela tinha ouvido, né? Ela queria só causar, né? E tinha sido tratada uma vida que ela fazia abortos e matava bebês. Então, em que energia que ela tava? Odeio crianças, né? E aí eu expliquei tudo isso para ela. Olha, o que você tá sentindo não é porque as crianças estavam fazendo barulho. Primeiro que criança faz barulho mesmo, né? Tem dias que elas estão mais exaltadas mesmo. A gente tenta, né, controlar, tenta, né, resolver a situação, mas tem dias que realmente elas estão brincando, estão correndo, estão pra lá, pra cá, é normal, né? Por que te incomodou, né? Aí que o bicho pega. Aí explicamos direitinho pra ela, tal, saiu ainda com o nariz meio torcido, mas ok, né? Mas muitas vezes o nosso principal papel não é o atendimento, o nosso principal papel é explicar isso para a pessoa, porque é aí que o ego vai ser trabalhado. Porque é aquela coisa, quando você está recebendo as pessoas para atendimento presencial, tem muito essa mentalidade no Brasil de que o centro tem que te servir, né? Tem que, como assim eu vou ficar na fila esperando? Como assim vai demorar para me atender? Ué, vai, é de graça, né? Os trabalhadores estão todos ali de graça, estão pagando o próprio gasolina ou estão pagando o transporte para vir, estão abrindo mão do tempo deles, né? E ninguém pensa nessa parte, ninguém pensa em todo o trabalho que um dirigente, que uma equipe tem para manter uma casa. Que nem agora na pandemia um monte de casa fechou, porque vai pagar aluguel como? Né? Não foi só eu que tive que fechar, muita gente teve que fechar, porque vivia das doações, vivia dos trabalhadores. Se os trabalhadores não se unirem e não for uma equipe grande ou não tiver uma sede própria,
como que vai fazer, né? E muita gente que é atendida não pensa nisso. Eu vejo isso no TEL direto, né? A gente fica lá no chat reclamando da vida, reclamando da vida, reclamando da vida, e não tá pensando que tem uma equipe ali que tá tentando trabalhar, né? Claro, você pode comentar, pode falar, mas quando a coisa é over, né? A gente vê que aquela pessoa está tendo questões que ela precisa resolver com o ego dela e não com o que ela está passando, né? Bom, aí teve mais um caso que eu lembrei para contar, que foi uma trabalhadora que começou a se incomodar com uma outra trabalhadora, né? As duas começou a ver, escrever um e-mail enorme reclamando e tal, e eu falei para ela, ok, na próxima semana a gente conversa. Ela nem esperou a conversa, ela já veio, não, porque não dá, porque onde já se viu, porque essa pessoa aí é sem noção e eu não quero mais ficar. Ou seja, quando ela veio conversar comigo, o que ela queria? Que eu falasse, é verdade, né? Aquela fulana, vou te contar, acho que eu vou tirar ela, né? Ela nem esperou, quando ela viu que a reclamação dela foi barrada, ela nem esperou, ela já saiu, né? E muitas vezes, quando a pessoa toma esse tipo de decisão por besteira, como era o caso, uma situação que poderia perfeitamente ser resolvida, ela está perdendo uma super oportunidade, né? Porque a espiritualidade teve um trabalhão para colocar aquela pessoa ali, e aí ela, por ego, por besteira, por picuinha, ela vai joga fora, né? Quando é uma situação que dá para resolver. Por exemplo, se o trabalho na casa tem várias equipes e tem alguém que te incomoda, tem alguém que te faz mal, muda de equipe, pronto, resolvido, né? Não precisa sair da casa por causa disso, né? Ou fala com o dirigente, tá acontecendo, tá? E espera o dirigente fazer alguma coisa. Se o dirigente não fizer nada, aí tudo bem, aí temos um problema. Mas o dirigente normalmente vai fazer alguma coisa, ele vai buscar ouvir as partes, vai buscar resolver a situação, né? Teve uma outra situação de uma cidadã que resolveu, durante a pandemia, inclusive, vir me pedir de volta uma doação que ela fez. Acontece, acredite. E veio me pedir um móvel que ela tinha doado, né, e exigir, né, que o móvel fosse devolvido. Ok, paguei o frete, mandei o móvel para casa dela, ela reclamou que o móvel foi avariado. Deixa eu entender. Então, você doou um móvel para casa, você está pedindo de volta, eu paguei para mandar o móvel para você e você ainda está reclamando que o móvel foi avariado. Ok, então acho que a questão não é minha, a minha parte eu fiz, né? E mais um exemplo de ego, né? Porque, poxa, se você foi lá, fez uma doação, você vai pedir de volta o que você doou, que é o patrimônio da casa, né? Enfim. E teve uma pessoa também que, aliás, não foi uma, foram várias. Quando eu contei para vocês que a gente passou, né, por um processo de ataque grande, né, que a gente até terminou de resolver graças a esse curso, né, uma das finalidades desse curso é finalizar esse processo, transformar em coisas boas, né, e no decorrer desse tempo, para entender o que estava acontecendo, como era uma situação mais complexa, teve pessoas que eu tive que desligar, porque eu sentia que a pessoa estava envolvida naquela energia, não sabia exatamente como, mas sentia que aquilo estava afetando, tive que desligar. E teve pessoas, né, nessa classe das pessoas que foram desligadas que vieram brigar comigo. Onde já se viu? Logo se vê que você não é espiritualizada coisa nenhuma, porque onde já se viu me tratar assim, eu que sempre me dediquei tanto. Ok, você se dedicou tanto, agradeço por você ter se dedicado tanto. Eu estou aqui resolvendo um pepino muito maior para te ajudar, inclusive, né? Porque tenho que ajudar todos os envolvidos, né? Então, o que faz a pessoa ter esse tipo de reação, ao invés de falar, não, legal, tudo bem, obrigada, foi ótimo o tempo que a gente trabalhou juntos, qualquer coisa eu tô aqui e tal, né? O que faz a pessoa reagir da outra forma é o ego, né? É o ego avantajado que precisa de... né? E teve um caso também de um comunicador que uma vez a gente teve que né? Porque ele ficou revoltadíssimo porque a gente não divulgava, não fazia propaganda dele, né? Oi? Você não tá no TEL para isso, né? Mas é um absurdo, onde já se viu, né?
Né? É a típica pessoa que realmente a tesoura estava certa. Aliás, a minha tesoura sempre esteve certa. Eu nunca tive nenhum caso que a minha intuição não tivesse mostrado direitinho o que era para fazer. Mas, na verdade, a tesoura não tinha que estar na minha mão. A tesoura tinha que estar na mão da pessoa cortando o próprio ego, né? E trabalhando para a espiritualidade. Por quê? Porque o centro, o trabalho espiritual, ele tem qual função? Ensinar humildade, ensinar virtudes, ensinar viver em paz, ensinar a elevar a vibração. Então, como que você vai elevar a vibração se você está preocupado com coisas tipo quem é melhor, né? Como se você estivesse competindo ali dentro, sendo que ninguém está nem aí com isso. Quem está numa posição mais privilegiada, ou preocupado com questões materiais, ou preocupado com relacionamentos, que, né? Qual é a função do centro? A função do centro é juntar pessoas para fazer caridade. O resto é ego, o resto é coisa que não deveria existir, né? Que não é o lugar para existir. E, infelizmente, o que eu mais vejo nos centros, o que eu mais vejo nos grupos, nos trabalhos, né, que as pessoas deviam estar buscando espiritualidade, buscando sublimar essas coisas, é justamente o ego, né? É justamente um pegando o outro ali por ego. Deixa eu ver se esqueci alguma coisa aqui. Às vezes, cuidar do seu ego é até mais importante que cuidar da sua mediunidade, né? Às vezes, você está ali muito mais para aprender sobre essas coisas que eu estou falando do que para aprender a incorporar espírito e encaminhar, né? Às vezes, a questão das virtudes é muito mais importante. E o ego, ele cria uma expectativa dentro da gente de ser elogiado, de ter fama. Isso só prende a gente na matéria. Qual a finalidade do centro? Evoluir, sair da matéria, né? Na verdade, a grande finalidade do trabalho espiritual é a gente conectar com os amigos espirituais e entender o quanto as questões pequenas são picuinhas, são pequenas, são detalhes, né? São coisas que não têm relevância. Né? Então, até por isso, quando eu flagro alguém, né, fazendo fofoca, fazendo coisas não legais, às vezes eu já corto direto, né? Porque não é o ambiente para isso, não é o lugar para isso, né? Então, espero que essas reflexões fiquem para a gente cortar as nossas ervas daninhas internas, né? Não deixar o nosso ego tomar decisões pela gente, porque o nosso ego ele só deve existir enquanto instância psíquica que foi citada por Freud, né? E de ego superego só. De resto, são resquícios que a gente traz de vidas passadas, normalmente pessoas muito arrogantes, muito nariz em pé, já foram rei, rainha, nobre, senhor de engenho, mago, né? Coisas assim. E é justamente essa energia que a pessoa veio trabalhar, são as vidas do mental superior, né? Então, às vezes, o que a pessoa mais precisa é que isso seja sinalizado para ela descer do salto. Muito bom, queridos. Até a aula 9.